O exercício número 15, ainda sobre fluxo de calor, diz o seguinte: uma janela de vidro possui área de seção transversal de meio metro quadrado e espessura de 3 milímetros. Se a temperatura no interior do cômodo é de 23 graus Celsius, qual a temperatura externa, sabendo que o fluxo de calor é de dentro para fora e igual a 800 watts? Bom, chama atenção para algumas coisas aqui. A primeira delas é que nós temos aqui, ó, meio metro quadrado e aqui eu tenho 3 milímetros. Então é preciso uniformizar isso. Ou vou passar isso aqui para metro ou isso aqui para milímetro, tá? Por quê? Porque aqui nós temos em watts. Aqui está em graus Celsius, mas a variação de graus Celsius é a mesma para a variação de Kelvin. Então, como a gente trabalha com variação e não com valor de temperatura, isso não tem problema. Outra coisa é o seguinte, ele não deu o coeficiente de condutibilidade térmica. Então nós vamos precisar daquela tabelinha. Lembra mais uma vez a nossa tabelinha? Olha aqui, cadê? Nós temos aqui água, vidro, né? Nós temos vidro, vidro. Então nosso vidro aqui, nosso coeficiente agora é 0,8. Beleza? Bom, então agora com o passo dessas informações, nós vamos para a nossa tela de resolução. Vamos imaginar a nossa janela. A janela tem uma espessura. Imaginando aqui, ó, fazendo um desenho, esquematizando a janela. De um lado da janela está a temperatura de 23 graus Celsius. Aqui seria o interior da janela, 23 graus Celsius. E do outro lado está 0 graus Celsius. Não está 0 graus Celsius. Do outro lado ele pergunta qual é a temperatura do outro lado. Ele quer saber qual é o valor dessa temperatura. Tá? O fluxo de calor ele vai se dar através da janela. A janela tem uma espessura de 3 milímetros. Então, nossa espessura aqui, 3 milímetros. Isso aqui em metros é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Ela tem uma área de seção transversal, que seria a área da face dela. Essa área ele deu, vale 0,5 metros quadrados. E o nosso coeficiente do vidro, já que isso daqui é feito de vidro, ele deu para nós o coeficiente igual a 0,8 unidades do sistema internacional. Tá? Watts por metro por Kelvin. Bem, feito isso, ele pergunta qual é essa temperatura aqui desse lado. Vou estabelecer a relação de fluxo novamente. O fluxo ele vai ser igual a 800 watts. Foi a informação que o problema deu. O fluxo é a constante K vezes a área vezes a variação da temperatura dividido pela espessura. E tudo isso aqui vai ser igual a 800. O nosso K vale quanto? 0,8. 0,8. A nossa área, cadê a área? Onde eu pus aqui, meio metro quadrado. A variação da temperatura, por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Depois eu abro isso aí. E aqui embaixo a espessura, 3 vezes 10 a menos 3. Então aqui 3 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Então aqui é o metro quadrado, aqui também está em metro e aqui está em sistema internacional, então não tem problema, a resposta vai ser em graus Celsius. Bom, aqui vai ficar 0,8 vezes meio dá 0,4. 0,4 vezes a variação da temperatura vai ser igual. Esse número que está aqui vai multiplicando lá, então vai ficar 800 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 3. Essa variação da temperatura, então, vai ficar igual. 3 vezes 8 são 24. Então, são 2.400 vezes 10 elevado a menos 3. E isso aqui dividido por quanto? Esse 0,4 que estava multiplicando vem para cá.
Então vai ficar 0,4. Bem, quanto dá isso aqui? Isso aqui vai dar 24. Aqui 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1. Então 24 por 4 dá 6. 6. E aqui vai ficar 600 vezes 10 elevado a menos 3. E aqui eu dividi por 4 em cima, né? Vou dividir por 4 embaixo, vai ficar 0,1. Então eu dividi o mesmo número, 4 embaixo, 4 em cima. 24 dividido por 4 dá 6, então dá 600. E aqui, esse 0,1 vai para cima, vai dar 6.000. Então aqui, ó, variação da temperatura vai ser igual a 6.000 vezes 10 elevado a menos 3. Ou seja, a variação da temperatura é de 6 graus Celsius. Mas ele não perguntou qual que é a variação da temperatura, ele perguntou qual é o valor de temperatura. Então, a temperatura maior menos a temperatura menor vai dar 6. A temperatura maior é de dentro para fora, então é de 23. Menos a temperatura menor é igual a 6. 23 menos quanto dá 100? 23 menos 17. Então, a temperatura vai ser igual a 17 graus Celsius. E aqui está a nossa temperatura externa. Basicamente, foi uma aplicação direta da equação. O que a gente precisava era indicar, aqui no começo, saber identificar o que era cada uma das coisas. Depois foi a aplicação direta da equação. Lembrando que o fluxo tinha que ser fornecido e também a tabela. Aquela tabela, essa tabela aí. Tá joia? Então, aquele amplexo para vocês e vamos para o exercício número 16.